Salve, salve assinantes da plataforma do Terra Negra, aqui mais uma vez Percy da Geografia com você, dando sequência ao bioma amazônico. Na aula de hoje vamos tratar especificamente do perfil fitogeográfico da Amazônia. Toda vez que eu falo perfil fitogeográfico, estou falando do perfil vegetacional, a distribuição da vegetação no espaço. Aqui na plataforma já fizemos dois perfis, o perfil fitogeográfico do Cerrado e o perfil fitogeográfico da Caatinga, que envolveu a Mata Atlântica, na zona da Mata Nordestina, e a Mata dos Cocais, no meio norte. Hoje nós vamos falar, trabalhar e detalhar o da Amazônia. Quando a gente fala da distribuição da vegetação amazônica no espaço, nós vamos ter uma relação muito forte com a estratificação, mas baseada na inundação. Nós temos três níveis. A mata de terra firme, aquela visão clássica da Amazônia, aquele tapete verde, que passa a pseudo-ideia de homogêneo, na verdade, bastante heterogêneo. Quando falamos mata de terra firme, o firme aí, ó, é uma analogia a livre das inundações. É a área que não é inundada na floresta, está salva das inundações. Um pouco abaixo, nós temos uma outra parte que nós chamamos de várzea. A várzea é aquela área sazonalmente inundada. Quando eu falo sazonalmente inundada, sazonalmente, de tempos em tempos, periodicamente, sazonalmente é uma expressão que aparece muito nas provas. A expressão sazonal, sazonalidade, da ideia de algo que ocorre a cada momento, a cada tempo, ou que varia de acordo com as estações do ano. Então, na época das cheias, os rios sobem e ocupam toda a várzea. E tem um outro nível, que é o Igapó, que é o nível sempre inundado. Então, você tem a terra firme, livre das inundações, a várzea, sazonalmente, periodicamente inundada, e você tem o Igapó, sempre inundado. Bem, as populações tradicionais, as populações ribeirinhas amazônicas, elas optam em viver na várzea. A terra firme, aqui eu representei, nós temos latossolos lixiviados. Então o desenvolvimento da atividade agrícola na terra firme, ele é muito complexo, exige uma certa rotatividade. Você planta em uma área, retirou a cobertura vegetal, rapidamente aquele solo lixiviado. O que é um solo lixiviado? Um solo que teve os seus componentes minerais retirados pela dissolução através da percolação da água no solo, é um solo pobre. Então você vai ter que desmatar uma outra área e plantar. Então eles fixaram aqui na várzea, moram nessas casas suspensas, que a gente chama de palafitas. Não confunda palafita com pau a pique. Pau a pique é uma casa de barro, pau a pique você estuda na aula de doença de Chagas, o barbeiro e tal, uma armação de madeira envolta com barro. Se você construir uma casa de pau a pique na várzea, ela derrete. Essas casas suspensas com esses esteios são as palafitas. E o que acontece? Durante a época das cheias, aqui o tracejadinho azul, o rio sobe, ocupa e deposita sedimentos. Toda vez que nós falamos de sedimentos, você tem que lembrar basicamente dois tipos, matéria orgânica e sais minerais. Uma curiosidade aqui que os rios da Amazônia, ricos apenas em matéria orgânica, geralmente são considerados rios da fome, como é o caso do Rio Negro. São rios que têm as várzeas não tão interessantes para a atividade agrícola, porque o excesso de deposição de matéria orgânica aumenta a quantidade de ácidos orgânicos e isso inviabiliza o desenvolvimento agrícola na região. O que conta mesmo são sais minerais, a composição mineral do solo. Então, quando o rio sopra, os rios de águas claras, Rio Branco, Rio Madeira, Rio Tapajós, são rios que têm várzeas extremamente férteis em função da deposição desses sais minerais. E esses sais minerais colaboram para a fertilização da várzea. Então aqui, ó, a deposição de sedimentos ricos em sais minerais e matéria orgânica gera a fertilização na várzea, o que vai proporcionar uma agricultura de subsistência. Não é uma agricultura das mais produtivas no Brasil, mas uma agricultura viável e que mantém a população ribeirinha de modo que ela possa reproduzir o seu cotidiano, as suas ações, suas práticas ali na várzea. Favor não confundir essa agricultura de subsistência tradicional da várzea amazônica com a soja. A soja chega na região amazônica com muita força a partir do ano de 2003, que é o marco, na região do Pará, na região de Santarém. E a soja na Amazônia, ela ocupa a terra firme. A soja é agricultura intensiva, usa muitos insumos agrícolas. Então, esse latossolo lixiviado pouco importa para a soja.
A soja ocupa as áreas de terra firme anteriormente ocupadas pela pecuária. A pecuária desmata, abre a pastagem e a sojicultura chega naquela área. O cara que planta soja com um trator de mais de R$1 milhão, ele não pode esperar o rio subir, o rio descer, esse fluxo natural de subida, essa flutuação sazonal do rio. Então essas áreas são aproveitadas para a soja. A soja é muito incisiva na terra firme amazônica, ao passo que a várzea amazônica geralmente é ocupada pelas comunidades tradicionais. Um ponto interessante para você que faz particularmente o Enem é ter noção de alguns vegetais dessa floresta. Por exemplo, a castanheira é um exemplar clássico da terra firme, ao passo que a várzea ela é permeada pelas seringueiras. Sim, no plural, porque são mais de uma, são vários tipos de seringueiras. Então, seringueiro é um exemplar clássico da várzea amazônica, castanheira é um exemplar clássico da terra firme e no Igapó nós temos um exemplar memorável da Amazônia, que é a Vitória Regia. E um outro ponto também interessantíssimo ligado à pedologia, que esses solos formados pela deposição de sedimentos, aí vale lembrar a aula de relevo, quando eu falo sedimento transportado pelo rio, eu estou falando de aluviões. Não confunda aluvião com ouro. Aluvião é todo o sedimento que o rio transporta. Um cascalho, uma areia, uma argila, a lama, tudo é aluvião. Se o ouro é transportado junto, é o ouro de aluvião. Quando o rio sobe, o rio deposita esses aluviões, ele vai dar origem ao que nós chamamos de solos aluviais. O que é um solo aluvial? É um solo que foi formado a partir da deposição desses sedimentos, sejam eles ricos em matéria orgânica ou sais minerais. São esses sedimentos que fertilizam a várzea. Então, os solos aluviais, eles possuem uma fertilidade que é sazonalmente complementada. Todos os anos, os rios sobem e depositam esses sedimentos. Vale lembrar que um aspecto cultural mundial, porque ao longo da história da humanidade, esses solos aluviais tiveram um papel preponderante. Rio Nilo, entre o Tigres e Eufrates, no atual Iraque, a Mesopotâmia. Então esses vales férteis foram e ainda são utilizados pela humanidade. E na Amazônia não é diferente. Então é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.